Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui na nossa escola, agora por outros caminhos, mas sempre com a nossa escola em nosso coração. Que Deus nos abençoe para a nossa reflexão dessa noite e escolhemos para preparar os nossos corações e as nossas mentes para que possamos ter ouvidos de ouvir um poema de Djalma Andrade, intitulado Cristo Rei. Jesus governa, Jesus impera, desde as planícies cordilheiras, pois o seu reino não tem limites, o seu império não tem fronteiras. Sem ter soldados, sem ter navios, vence batalhas, prélios renhidos, e beija a fronte dos vencedores, e estende os braços para os vencidos. Comanda a luta, corre as fileiras, domina o choque dentro das alas, aplaca as iras, desfaz os ódios, desarma as almas em vez de armá-las. Não quer o fausto na sua corte, não quer riquezas, vis resplendores. Faz dos mais pobres os seus ministros, faz dos mendigos embaixadores. Rolam coroas pelos caminhos e rolam tronos, cetros reais. Mas a coroa feita de espinhos, com o tempo, brilha cada vez mais. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, queremos nessa hora, Senhor, suplicar ao teu coração a paz para as nossas almas. Suplicamos, Senhor, que alargue os nossos ouvidos, que acalme as nossas incertezas, os nossos medos, as nossas angústias e nossas preocupações. Pacifica as nossas almas, Senhor. Aclara os nossos ouvidos e protege-nos, Senhor. Que as vibrações dessa noite possam envolver a todos, os nossos amados, os nossos vizinhos e, sobretudo, Senhor, crianças que se encontram sem os seus pais, que possam ser socorridos e que essas vibrações, Senhor, chegue a cada um deles. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, de Maria, nossa Mãe, pedimos permissão para iniciarmos nossa reflexão desta noite. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, que hoje iremos conversar, sem sombra de dúvida, é uma passagem ou um caminho ascensional, um caminho em que cada vez mais precisamos compreender para trilhar. E é Jesus que nos diz e nos dá uma promessa. Nos pede 3 ações e nos dá 3 promessas. Vamos à passagem que está em Mateus, e assim diz o Mestre: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós, outros, mesmo sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus
dará bens aos que lhe pedirem. E assim, tudo que quereis que os vossos homens, fazei também vós a eles, porque essa é a lei e os profetas. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. São 3 verbos: pedir, buscar, bater. Esses 3 verbos estão no imperativo e no presente. E a cada verbo há uma promessa de Jesus: pedir, obter, buscar, achar, bater, abre-se-vos-á. Um verbo é uma ação. O verbo determina movimentos. E pedir e obter, buscar e achar, bater e abrir, para que as nossas deficiências sejam supridas pela provisão divina. Estão em ordem crescente, determinam uma ação, determinam uma promessa. Vamos a cada verbo, porque eles estão nos colocando todo um processo que é ascensional, que é de transformação. E o primeiro verbo é o verbo pedir. Pedimos a Deus em oração. Paulo diz que muitas vezes temos os nossos gemidos inefáveis, porque muitas vezes o que falamos ou o que queremos dizer a Deus, não sabemos falar nas palavras, ou mais ainda, nem temos consciência da nossa real necessidade, da nossa real fragilidade e o que devemos até pedir a Deus. E os gemidos, diz Paulo, vêm do Espírito, como crianças, que sentem a presença da mãe, mas balbuciam, expressam sem muito saber dizer o que é. E muitas vezes somos assim diante de Deus. E o nosso pedido em oração, quando vamos ver o que significa a palavra oração, é de origem latina e que quer dizer aí uma linguagem em ação. E nós, seres humanos, somos seres de palavra, de comunicação. E essa oração é o caminho que temos para falar com Deus. Mas é certo que a oração, em essência, é uma resposta a Deus. Porque o amor de Deus é Ele quem chega a cada um de nós. Ele nos criou, Ele nos alimenta, Ele nos protege, Ele nos ama incondicionalmente. Então a oração é, em essência e na grandeza, uma resposta a esse amor incondicional a Deus. E esse amor de Deus, esse amor que Deus dá a cada um de nós, independente do que somos. Ele veio para os doentes e somos adoecidos. Estamos adoecidos, para melhor dizer. Estamos adoecidos. E essa doença, ela vai sendo curada cada vez que nos aproximamos mais de Deus e pela oração. As grandes almas são almas de oração. E por serem almas de oração, e por permitirem que a luz penetre em suas almas e vá penetrando os seus recintos internos, são almas humildes. Porque quanto mais a luz adentra os nossos corações, mais penetra esses espaços construídos
da nossa trajetória espiritual, e perdoem-nos, irmãos, que nem todos que fazem parte da nossa página da escola são espíritas, e agradecemos muito a confiança e a presença de tantos irmãos católicos, inclusive, que compõem essa nossa página. É com respeito que lembramos de nossa crença enquanto espíritas, porque cremos na reencarnação, e essa trajetória para nós, ela é colocada de encarnação para encarnação. Então, essa nossa construção de personalidade, que para nós atravessa esse tempo marcado de nossa existência de agora, quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais nos oramos a Deus, mais essa luz penetra e mais nos sentimos pequenos diante da grandeza de Deus. E por que oramos? Será que o nosso pedir a Deus acrescentaria algo a Deus? Não. Não, porque Deus é imutável, imaterial. Deus é Deus. A nossa manifestação de pedir e de orar é mais para que venhamos a nos conectar com o que é maior do que nós mesmos. A oração nos tira do nosso estado vibratório. A oração nos faz modificar a nossa maneira de ver as coisas. Então, quando oramos, não é nem para falarmos com Deus, mas para que venhamos a escutar a Deus. A oração, apesar de se manifestar através de palavras, mais do que falarmos a Deus, oramos, falamos, para que justamente possamos escutar a Deus, para que possamos modificar o nosso estado vibratório e nos elevar acima da nossa visão ainda tão primária, tão torpe, tão ainda infantil até, do que compreendemos sobre a vida. E lembramos, inclusive, aqui o Salmo 95, que é esse conclamar, que venhamos a pedir a Deus, a orar a Deus. Diz o Salmo 95, venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha de nossa salvação. Vamos à presença deles com ação de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. É esse Deus que nos ama, é esse Deus que se aproxima de cada um de nós. E é o próprio Evangelho que nos diz como devemos orar, quando apresenta a parábola do publicano e do fariseu. O fariseu, ele já ora de pé, ele se compara ao publicano, ele faz honraria a si mesmo, ele está tão cheio de si, que nada mais cabe dentro dele. O publicano não. O publicano chega e no encontro dele com Deus, ele nem consegue levantar os olhos. Ele não consegue fazer essa proclamação dos feitos. E ele pede, inclusive, a Deus misericórdia.
As nossas orações, por isso Jesus diz, é o pedir e obtereis. A resposta, ela sempre existe. E não sou eu que vos falo, porque nem autoridade para isso tenho. A promessa é do Cristo. Pedi e obtereis. É uma promessa, é uma adição ao pedido. E graças a Deus, o pedido vai, e o que obtemos como resposta, vai além de nossas palavras. Porque Deus, ele, como tem uma música belíssima católica, que fala que Deus e o próprio Cristo sonda cada um de nós. Então, quando ele responde às nossas orações, não é a que falamos, mas a que está dentro de nossas almas. Porque nem sempre o que falamos é o que sentimos. Nem sempre o que julgamos precisar é o que, em essência, necessitamos. Mas a resposta sempre vem. Emmanuel, ele nos diz que a resposta pode vir de várias formas, diz ele, por uma advertência ou conselho. Às vezes essa advertência, o conselho, se apresenta por um amigo, por um irmão, por vezes por um estranho, e que é preciso que tenhamos esse ouvidos de ouvir para que consigamos captar a resposta, porque a resposta de Deus não vem pronta à frente de nossa casa, usando uma imagem tão fácil de entendermos hoje, nesse tempo da pandemia, não é um delivery. Por isso, diz Emmanuel, pode vir por uma advertência ou conselho, pode ser por uma frase orientadora, seja por um irmão de fé, seja por alguém que nem professe uma religião, por alguém que nem temos tantas afinidades, pode vir por uma palavra de bênção, pelo verbo de um amigo, pela página de um livro, pela nota singela da imprensa, às vezes uma propaganda na televisão ou nas ruas, e que está nos respondendo. Ou ainda, diz Emmanuel, num simples cartaz que te cruze no caminho. Por vezes, fantasiamos as respostas de Deus, de uma postura, inclusive, infantil. E o que é preciso fazer é que a resposta de Deus vem ou através de circunstâncias ou através de pessoas. Ou ainda ele diz que pode ser um sentimento que sobe ao cérebro ou o inverso, uma compreensão que desce ao coração. E Emmanuel diz que em determinado momento a nossa visão se aclara diante de um problema, diante de uma situação, e a gente tem uma percepção do que fazer, do caminho a tomar, e essa percepção é clara e evidente, não é fruto do nosso raciocínio, mas de uma inspiração divina, como disse Emmanuel, ou um sentimento que sobe ao cérebro, ou um entendimento racional que vem ao nosso coração, e que nos faz ter a resposta. Uma coisa é certa, e quem nos diz é o Cristo. Pedi e obtereis. Há sempre resposta. É preciso estar atento, é preciso prestar atenção, e é preciso entender que, por vezes, olhamos para o lugar errado, de forma errada. Por isso, inclusive, que nem sempre aquilo que cremos que estamos pedindo, fala, mas pedi e Deus não me deu. Porque às vezes pedimos mal,
pedimos o mal ou pedimos de forma errada. E graças a Deus, Ele não nos escuta. Porque o que Ele escuta não é o que falamos, mas Ele vai nos recônditos de nossa alma. E como Pai amoroso, nos responde com o que precisamos. E não atendendo simplesmente as manhas infantis, ou os nossos temperamentos, ou a nossa vontade tem que ser como eu quero. Sempre temos resposta. A promessa é de Jesus. Pedi e obtereis. Pedi e obtereis. Sempre temos resposta. Às vezes não compreendemos que as próprias invenções, as próprias soluções materiais de saúde, de conforto, que a humanidade foi construindo, é fruto dos pedidos dos homens ao céu. Fico imaginando como não teria sido difícil para a humanidade ter que buscar a lenha para se aquecer do frio ou para comer. Quantas famílias pediram, Senhor, que dureza é essa, apanhar tantos troncos para cozinhar ou para nos aquecer? E a mente humana, inspirada pelo céu, atendeu a esse pedido. Nesse momento mesmo, nos encontramos ainda podendo nos falar e, inclusive, escutar irmãos que fazem meditações e reflexões em torno do Evangelho pelo progresso. É o rádio, a televisão, e agora, final do século XX, veio essa revolução na comunicação. Meus irmãos, durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus se escondiam e ficavam em quarentenas, duravam 2, 3, 4 anos, entre paredes. E o único meio de comunicação que existia era o rádio, que começou durante a guerra a se propagar. Olha como somos abençoados. Estamos numa quarentena, mas ainda podemos nos comunicar. E hoje a quarentena, diferente da guerra, onde a violência privava pessoas de viverem, de andarem livremente. Hoje a quarentena nos pede que para proteger o outro e a nós mesmos, precisamos ficar em casa. E é tempo de orar. Então diz até Emmanuel, falando sobre isso, em uma mensagem chamada Calamidades e Provações. O homem desejou recursos para mais facilmente abrir estradas. Os recursos apareceram. O homem pediu veículos que lhe fizessem vencer o espaço ganhando tempo. E o amparo divino ofertou. O homem solicitou apoio contra a solidão psicológica e a eterna bondade através da ciência e concedeu o telégrafo, o rádio, o televisor. Isso foram pedidos ao céu, que pela inteligência humana as coisas foram criadas para o bem, para encurtar distâncias, para facilitar comunicação. Imagina a medicina antes, sem uma anestesia. Então a história nos diz que pedi e obtereis. Isso é muito consolador. Mas como é uma necessidade, Jesus disse assim, ele sabia da nossa facilidade para nos dispersar. Nos dispersar. E ele disse que quando fôssemos orar, entrássemos no nosso quarto e fechássemos a porta, para que pudéssemos em silêncio, porque facilmente nos dispersamos. Facilmente não escolhemos o melhor,
Por isso ele diz que para esse pedido estar em consonância com o céu, diz ele, quando orares, vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. Mais uma vez, essa comprovação. O que precisamos aprender é a escutar essa resposta do céu e aceitar a resposta do céu, certos de que Deus é o nosso Pai. Se Ele é nosso Pai, Ele vai nos oferecer o que é melhor para a nossa alma e que vai além das palavras que venhamos a dizer. Mas não basta pedir. Segue a passagem dizendo, né? Pedi e obterei. Buscai e achareis. Por isso que é uma ação contínua. Pedir, buscar e bater. Bom, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, para que as nossas deficiências sejam supridas pela provisão divina. E o buscar automaticamente nos leva a sair de nossa posição, sair de nosso lugar. Não estarmos na nossa posição. Para buscar algo, eu preciso sair da minha acomodação, do lugar que estou acostumada a ficar. E buscar exige um esforço, uma movimentação. E é muito bonito porque a gente busca, mas o Evangelho nos fala de um pastor que sai em busca de uma ovelha. E mais belo ainda, que é na parábola do filho pródigo. Quando o filho pede a herança que lhe cabia, não estando o pai ainda morto, por direito ele não teria, ele vai, ele vive e ele retorna. Quando ele retorna, esse pai vai em direção ao filho. E toda aquela pequena comunidade acaba sabendo que aquele filho voltava. E com um beijo e um abraço, ele acolhe esse filho. Então a busca é eu me levantar, sair da minha posição, num esforço de selecionar. Porque para uma busca, eu posso encontrar várias coisas no meio do caminho. E às vezes escuto algumas pessoas dizendo assim, eu já fui a vários grupos espíritas, eu já fui a várias religiões, eu já rodei, eu busco muito. Será que busca para encontrar? Porque a busca, eu tenho que desejar encontrar. E esse encontro, e nessa busca, eu tenho que fazer as escolhas e vou ter que fazer alguns cortes, porque senão a viagem fica muito pesada e eu não consigo nem sair do lugar. Então, muitas vezes, a gente pensa que busca, mas não sai do lugar, porque apesar de ir a lugares, eu não quero encontrar, porque eu não quero abrir mão. Eu não quero abrir mão do meu jeito de ser, do meu modo de pensar, do meu temperamento, das minhas coisas, e nem quero inserir mais nada na minha vida. Então eu não estou buscando, que aí eu não vou encontrar. A busca pressupõe uma vontade de encontrar. E aí a gente precisa nessa escolha ir largando algumas coisas no caminho, porque essas coisas, se permanecerem nos nossos ombros, a gente não vai ter força para buscar. Então a gente precisa fazer corte
de lembranças amargas, de ciúmes, de querer controlar tudo, de pessimismo, de azedume. Porque aí eu estou encontrando, eu vou encontrar, porque eu vou estar escolhendo e deixando pelo caminho aquilo que não, eu quero encontrar. E Jesus diz: buscai e achareis. E são tantos os exemplos de quem buscou e encontrou. Diz Jeremias: então me invocarei e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis. Quando me buscardes de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor. E o Cristo confirma. É preciso que venhamos a desejar encontrar. E para esse encontro, Kardec diz: buscai e achareis, ajuda-te, que o céu te ajudará. Pedir, buscar e bater. O bater a porta não pode ser como muitas crianças fazem no arrobo de brincadeira, em que bate e sai correndo. E nem pode ser bater a porta na pretensão, com aquela força de determinar que a abertura é a sua vontade. Cabe a cada um de nós bater a porta. E bater a porta, o símbolo da porta, é o símbolo de que há uma resistência a transpor. Há algo que separa cada um de nós para o que tem depois dessa porta. O que Jesus quis dizer é que a persistência é um recurso muito necessário e que haverá situação desafiadora, porque a porta é esse símbolo de algo diferente do outro lado, mas é também um símbolo de que haverá, sim, e existem algumas resistências. Essas resistências só são resistências, por vezes transferimos nossa impaciência, nossa raiva, porque alguém nos fez, porque fulano, porque no trabalho. Meus irmãos, as tentações existem, e o problema não é ser tentado, o problema é a consonância da tentação com o que vem em nossa alma, que como um imã fazem uma atração. Então, haverá obstáculo, e essa porta diz: o bater é essa insistência. Eu quero. Essa é a nossa necessidade. Há uma barreira, há algo entre nós e esse céu maior, essa luz que nos salva. É interessante porque todos nós, de uma maneira geral, bendizemos o livre-arbítrio. É um pressuposto fundamental, faz parte, inclusive, da espiritualidade superior. A espiritualidade superior não nos constrange, não nos escraviza, não nos violenta. Está sempre junto a nós, mas é preciso que venhamos a nos levantar, como o filho pródigo: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Então, queremos agir sob a égide desse livre-arbítrio, mas o resultado nós não gostamos de acolher. E quantos irmãos questionam a existência de Deus, tendo como fundamento
Ah, Deus não existe, existe a pobreza. A pobreza não é algo de Deus. A multiplicação dos pães e dos peixes dá clareza de que a fome não é do céu. A fome é uma ação dos homens. E as experiências da vida, por isso aí é a porta, é a superação dos desafios, é bater, é persistir, é superar. E aí quando se bate, a porta se abre. Emmanuel tem uma mensagem desses 3 imperativos, que vou valer-me dela para fechar a nossa reflexão dessa noite que está perto já de acontecer. E que vai ilustrar o que refletimos nesse tempo, desses 3 verbos: pedir, buscar, bater. Esses 3 cabem a cada um de nós. A resposta é do céu. O título da mensagem é Os 3 imperativos. Pedi, buscai, batei. Esses 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos de experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de redenção. Quando pedimos o mal, pedimos mal, e de maneira ruim, nós não somos atendidos, porque o nosso caminho não é pedir esse caminho de libertação. Pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. Vale e cabe muito aqui que cada um de nós pense: que convenção sufocante ainda faz parte de nossa vida? Que preconceito estéril, muitas vezes, inclusive, firmado ou justificado com versículos do Evangelho. Dedicações vazias. Às vezes passamos horas e horas e tempos de nossa vida nos dedicando a coisas que não levam a absolutamente nada. E hábitos. Hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Perder a visão dos interesses eternos, isso é muito importante e é uma expressão muito preciosa de Emmanuel. Porque esse olhar de eternidade, nós precisamos cultivá-lo. Somos seres eternos. Nossas dores, medos e angústias são filhos, todos, frutos de nosso medo, e nos desligamos dessa visão de que tudo passa. Somos seres eternos. Há um tempo cronológico, mas a nossa vida e a nossa história vai além da cronologia. Logo após, continua Emmanuel, é imprescindível buscar. Ele diz que é preciso aprender a pedir caminhos de redenção. Depois ele diz, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. Não é só o esforço, é selecionar para onde jogo minha energia de vida. Para o que é eterno ou o que é fugaz. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes.
É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. Há escolhas que fazemos que efetivamente consomem as nossas energias, que nos esvaem, perdemos o vigor nos olhos, que é a primeira grande expressão, por vezes demora para o corpo dizer a mesma coisa, mas os olhos são as janelas de nossa alma. E os olhos perdem o visco, a força. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação, sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas da arte divina com vistas à felicidade espiritual e o amor eterno. Esforço metódico. Então é preciso que venhamos a nos aprender a nos organizar. A disciplina, nós, moradores do estado do Rio, a entendemos muito mal. Compreendemos de forma extremamente equivocada, porque parece que a disciplina anula a criatividade. E, na verdade, qualquer grande empresa de marketing, um dos pontos fundamentais para se criar é se ter a persistência e a disciplina para se criar. Um grande atleta, para que chegue ao topo e receba uma medalha de ouro, os recursos básicos dele é a disciplina. A disciplina não anula a liberdade, não anula a criatividade, não anula a alegria de viver, mas nos tira dos excessos. Quem tem um objetivo na vida, seja material, mas falamos aqui de um objetivo espiritual, é preciso ter disciplina. Não nos escravizar, mas nos disciplinar. Se Emmanuel disse ao nosso grande Chico Xavier, 3 vezes disciplina, esforço metódico e boa vontade. Reparem que não está dizendo que temos que ter grandes virtudes, elas serão consequências. Mas boa vontade. Paz na terra aos homens de boa vontade. Boa vontade é a predisposição para fazer o bem. É estar predisposto ao bem, estar predisposto ao amor, estar predisposto à alegria, é máxima do Cristo. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. A libertação da animalidade, a libertação dos nossos excessos. Pedi, buscai, batei. Essa trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Pedi, buscai, batei. E a nossa resposta do céu é: pedi e obtereis. Buscai e achareis. E o terceiro patamar, batei. Batei. E abri-se-vos-á.
E o medo, as angústias, as nossas tristezas, cada vez mais vão se diluir, porque passaremos por portas. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Vou preparar-vos lugar. Então há muitas estações, mas sempre com a promessa do Cristo: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, para que as nossas deficiências sejam suprimidas pela provisão divina. Que Deus nos abençoe, que tenhamos a coragem de trilhar o caminho da humildade, porque a humildade é a verdade. E quanto mais orarmos, mais nos reconheceremos menores diante de Deus, assim como o publicano. Meus irmãos, vamos, para terminar, fazer a nossa prece, pedindo ao céu que nos ampare, que nos proteja e que todos juntos possamos fazer essa prece. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer, Senhor, por esta hora, pelos desafios vencidos, Senhor, que muitas vezes tentam driblar, nublar, dificultar nossa chegada e nossas preces, Senhor. Pedimos pela nossa terra, que os amigos espirituais que protegem a terra possam encontrar, espalhados nesse mundo enorme, concedido pelo Cristo na construção, Senhor, em nome e por amor a Ti, que possa encontrar pequenos focos de luz e fazermos a conexão do bem, Senhor, para nos elevarmos e para que possamos passar por essa fase mais confiantes, mais transformados, com mais condição, Senhor, de fazer escolhas de redenção, escolhas de liberdade, escolhas, Senhor, de renovação. Obrigada, Senhor, protege-nos, ampara-nos. Em Teu nome, em nome de Jesus, nosso Mestre, de Maria, nossa Mãe, pedimos permissão para encerrarmos nossa reflexão desta noite. Que assim seja, Senhor.